terceiro ano do Colégio Sigma. Eu sou a Giovana. Eu sou a Ana Beatriz. E eu sou o Caio Augusto. E a gente está aqui apresentando esse podcast hoje. Nós aqui, alunos do Sigma, fazemos parte do projeto do Sigma News, para falar sobre os casos de racismo no futebol que reacenderam essa questão, né, do racismo no Brasil, que alguns acreditam que tem, outros acreditam que não tem e tudo mais. E o nosso objetivo com esse podcast é estimular esse debate sobre a discriminação racial e tudo mais. Então, no Sigma News eu preciso falar um pouquinho, né, como a gente funciona e tudo mais. É um projeto dos alunos para os alunos, né, como é o lema. Então, nós, alunos, falamos sobre coisas da escola, coisas do mundo em geral, com o intuito de informar as pessoas de fora e as pessoas de dentro do âmbito escolar, né, a fim de dar voz para a gente mesmo e mostrar como a gente vê o mundo e tudo mais, e mostrar para os alunos como outras pessoas têm a visão de mundo, sabe? Para eles conseguirem pensar de forma crítica. Então, a gente está aqui com o Alex e o Tito, e eu gostaria que vocês se apresentassem aí para a galera. Bom, obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, por conta de estar com vocês, por conta da temática, né, de estar aqui com o Tito, enfim. Acho que é um conjunto de elementos. Eu sou Alex, sou professor de Sociologia no Sigma, trabalho também numa universidade pública chamada Unespar, no campus de Apucarana, e trabalho na Unifil. Fiz graduação, mestrado e doutorado em nessa percurso acadêmico. Sempre trabalhei com questão étnico-raciais, questões de políticas públicas, enfim, é uma área que muito me interessa. Acho que para agora, acho que essas informações já é suficiente, né? Bom, eu sou Tito Vale, eu sou advogado, militante, eu milito na política também, fui vereador em Londrina de 2008 a 2012, fui professor no segundo grau e eu tenho uma trajetória voltada para a militância em prol da promoção da igualdade racial. Enquanto vereador, eu fui autor do Dia da Consciência Negra em Londrina, que puxou um debate muito bacana, e eu quero parabenizar vocês, né, a organização, por essa ideia, em especial porque nós estamos num país extremamente racista e nós estamos agora, dia 3 de maio, comemorou-se 133 anos da abolição da escravidão. E a gente sabe que essa escravidão ela ainda existe quando a gente vê os parâmetros salariais do Brasil, quando a gente vê a desigualdade social e quando a gente vê o índice de desenvolvimento humano da população branca e da população não branca. Então, muito oportuno o debate de vocês e eu quero parabenizar pela ideia, tomara que isso se repita mais vezes e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado. A gente agradece muito também. E para começar esse debate, eu gostaria de relembrar os casos de racismo no futebol. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente aconteceu na torcida do Flamengo, num jogo do Chile. E geralmente nesses jogos, as pessoas que cometem o ato de racismo num momento assim que querem descontar a raiva e elas descontam na cor da pele. E é um ato, assim, covarde. Por exemplo, nesse episódio do Flamengo, o espectador do jogo fez gestos de macaco e gestos, né, com as mãos. E acontece diversas vezes, no Brasil também, né? Por exemplo, no Brasileirão, que assim, os índices são alarmantes. Se eu não me engano, foram 68 ou 66 em 2019. E foi um índice que foi subindo, assim, em relação a 2014 até 2019, foram subindo. O que não era para acontecer, porque hoje em dia o debate do racismo foi aumentando, então deveria estar diminuindo, né? Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, quais são as causas disso. Bom, o racismo ele está aí no Brasil, né? Até essa situação que eu coloquei que a abolição da escravidão ela não libertou o povo negro, porque está aí, ele está aí no comércio, está aí no mercado de trabalho, está aí na televisão, evidente na televisão, nos meios de comunicação, está na representação política, está na desigualdade econômica existente no Brasil. E está no mercado de trabalho. Quando a gente vê esse racismo latente que tem no Brasil, às vezes declarado, mas às vezes quase submergindo, ele aflora em momentos de disputa. No futebol, isso sempre aconteceu. Aqui no Estado do Café,
né, na nossa cidade, na nossa bela Londrina, quando vem um árbitro que ele é negro, professor Alex, isso já aconteceu, eu já vi isso acontecer 10 anos atrás, a torcida, ô macaco, ô, né, chimpanzé, então a gente vê isso evidente, isso acontecendo. Agora, a contradição é o seguinte, que isso acontece no esporte majoritariamente executado por atletas negros, né? O maior atleta do Brasil é o Pelé, é negro, né? Nós temos agora o Neymar, é negro, é um afro-brasileiro, e assim outros grandes atletas, né? Então, isso existe, e que bom que agora isso está sendo divulgado. É a primeira vez, por exemplo, que eu vejo um atleta que pratica racismo no futebol, agora que aconteceu domingo passado, no jogo entre o Corinthians, que inclusive é o time que eu gosto, né, entre um jogador do Corinthians e o jogador Internacional. É a primeira vez que eu vejo um jogador ir preso por praticar racismo, atos racistas contra outro jogador. Nós já tivemos outros episódios e isso não aconteceu. Ficou dito pelo não dito. Dessa vez, eu acho que o cara pegou o Edenilson, que é um atleta de seleção, jogou até na seleção brasileira, jogador internacional, e pegou um clube. O Internacional é um clube, para quem não sabe, que há anos atrás, há dezenas de anos atrás, já tinha um trabalho voltado com relação à questão da igualdade racial. O Internacional é um time que tinha, por exemplo, a Liga do Canela Preta, que revelou jogadores famosos no Internacional, tipo Escurinho, o jogador internacional, Tinga e outros tantos, que têm essa consciência e que o próprio clube trabalha essa questão. Então isso foi muito importante e eu acho que isso é profícuo, é bom para a sociedade, porque tem que debater esse tema. Tem que debater esse tema. Nós não temos um grande apresentador negro no Brasil. Por quê? No futebol, nós temos alguns treinadores negros agora, mas pouquíssimos treinadores negros. E agora o Brasil está na onda de importar treinador. Será que nós não temos gente competente aqui? Claro que nós temos. Agora a gente precisa valorizar, a gente precisa formar, precisa dar oportunidade. Isso não é só no futebol, não. Isso é no mercado de trabalho, isso no ambiente da política, isso é praticar democracia. Aliás, isso seria muito bom para a economia em geral, até para quem explora o mercado, para quem explora o trabalho e assim por diante. Eu acho muito interessante isso que você coloca, Tito, porque em outro elemento né? O que está acontecendo no futebol? Tem aparecido aí denúncias sobre racismo. Agora a gente tem esse primeiro sujeito que foi preso, algo histórico. Mas o futebol é um microcosmo da sociedade, ou seja, o que acontece fora acaba se refletindo no futebol. Então os debates fora do futebol, eles têm sido muito mais intensos, mas dentro do futebol, como o Tito muito bem já colocou, o Inter já tem essa preocupação, outros times no Brasil como um todo. Tem um podcast chamado História Preta, que eu gosto muito, que ele vai fazer um panorama, né, do futebol e do negro no Brasil. E eu acho que os últimos episódios, e aí surge uma polarização, né? O racismo deve ser debatido no futebol, não deve? O racismo deve ser debatido em todos os espaços. O futebol é um espaço político, é um espaço onde o racismo ele acaba conseguindo surtir efeitos, né? E como o futebol ele tem uma visibilidade muito maior, a gente está falando de dois grandes times, né? Corinthians e Inter, obviamente que isso ia acabar aparecendo. Então, e tem até uma outra questão do racismo. No racismo, ao contrário de África do Sul ou dos Estados Unidos, o racismo no Brasil ele é o que a gente chama de um racismo velado, se bem que isso já tem se transformado nos últimos tempos. E uma coisa muito importante que aconteceu ali foi algo que um antropólogo chamado Kabengele Munanga já tinha dito há muito tempo, de que no Brasil o racismo é um crime perfeito. O que seria um crime perfeito? Um crime no qual o sujeito pratica, consegue fazer com que a vítima seja culpabilizada, que é o que acontece, né? O jogador, então, ele ouviu frases racistas, o outro jogador negou isso e acaba agora que o sujeito que sofreu o preconceito tem que provar que sofreu esse preconceito. E aí uma outra questão muito importante também é o entendimento do que é o racismo, do que é o preconceito, de quais são as peculiaridades desse racismo no Brasil. Eu acho que os debates eles têm sido muito profícuos para demonstrar como é que funciona, quais são os objetivos, né, e quem se beneficia com isso. Durante muito tempo o assunto se voltou em relação ao negro, o problema do negro do Brasil, né? Então o problema não é do negro, o problema é da sociedade brasileira, que quando a gente resolver isso, quem vai melhorar as condições de vida não é só a população negra, muito pelo contrário, como o Tito colocou aqui, é uma questão econômica, é uma questão de diversidade, é uma questão de respeito, é uma questão de saúde mental. Eu acho que saúde mental é um termo importante. Essa é uma questão. E assim, professor, na América Latina, talvez o professor até tenha mais dados,
tô falando dos nossos interlocutores, nós estamos roubando a cena aqui para o senhor, mas Imagina. vocês podem intervir. Não, Se eles falarem mesmo. a gente quer aprender. O Brasil e a Colômbia são países que passam pano nisso, né? A juventude fala passa pano aí, né? Vamos usar essa questão também, do Tito. racismo, passa pano. Nós tivemos esse caso aqui também do Celcinho, jogador de Londrina, que ele jogou contra o Brusque. Aliás, o Londrina agora ganhou contra o Brusque e eu aplaudi 2 vezes, porque a gente torce pelo Londrina também, e é contra o Brusque, que é o time que teve um dirigente que fez uma agressão contra o Celcinho. E o Celcinho foi lá e falou, é aquele cara lá que estava me xingando, ó. Ele identificou. Porque quando tem multidão, ele precisa individualizar quem praticou. Não dá para, por exemplo, punir toda a torcida. Nem todo mundo que está lá é racista. Né? Nem todo mundo que está lá. Agora, eu achei legal você falar da questão do crime perfeito, porque imagine só, esse jogador, Cederilson, ele teve a coragem, que outros já ouviram isso. Ele teve a coragem de ir lá e falar, não, o cara me ofendeu, o cara me chamou de macaco. Né? Então, quer dizer, ele teve a coragem e eu estava assistindo o jogo, né? Fiquei puto na hora, mas eu vi jogadores do Corinthians chamando a atenção do colega de time, falou, você é maluco? O Cássio falou isso. Veja lá, vocês que talvez você tenha até a cena aí, né? O Cássio falou, você tá maluco? Falou pro jogador do time dele que ele não deveria ter feito aquilo. Ele não poderia, é crime. Né? Por que a gente não pratica o crime? Aliás, a questão do direito é assim, agora eu vou falar como operador do direito. Ô, Tito, só um segundinho. E é uma coisa importante isso que você está falando, tanto no Corinthians quanto no Londrina, o debate ele adentra, né? Quando o Cássio chama atenção, o Celcinho, quando ele se sente, e é uma questão seguinte, os caras estão ali jogando juntos, né? Os caras são praticamente irmãos, vamos dizer assim, é um convívio muito intenso, né? E isso acaba atingindo todo o grupo, né? Sim. Tanto no Londrina, com essa questão do Celcinho, que todo mundo se sensibiliza, não tem como, né? O sujeito, não tem como falar que não existiu. Porque se isso abala um sujeito que é peça-chave no time, o time todo vai se preocupar e, obviamente, a questão do racismo começa a ser tratada. Muito interessante essa coisa, até o Cássio chamando a atenção, eu não sei qual que é a ligação do Cássio, né? Um pensamento crítico sobre o racismo, mas o cara, ele sabe que, cara, isso não se faz. Isso não se faz, né? Por que a gente não pratica crime? Em tese é porque a gente tem uma formação moral, mas uma parte também é para evitar a punição, né? Por que eu não furo o sinal vermelho quando tem lá aquele pardal? Porque eu sei que se eu furar, eu vou pagar uma multa, né? Vai mexer no meu bolso. Então, a questão do racismo, nós não temos ninguém preso no Brasil por racismo. Vocês já imaginaram isso? Nós temos uma lei racista, nós temos um código de promoção da igualdade racial, nós temos o racismo é crime inafiançável no Brasil e nós não temos ninguém preso. Por que não temos ninguém preso? Porque as próprias autoridades, o próprio sistema jurídico, o próprio sistema policial não está preparado para esse tipo de situação. O argentino que foi preso lá no jogo do Corinthians, não foi? Do Corinthians. Foi do Corinthians? Foi do Corinthians do também? Boca Juniors e Corinthians. Boca Juniors e Corinthians, exatamente. O argentino que foi preso pagou lá, acho que R$3.000 e foi embora. Mas o cara perdeu o jogo, né? Deixou de assistir o jogo. Com certeza vai chegar em casa alguém e falar, você é idiota, aí, ficou preso lá, teve que ficar sentado numa delegacia fedida. Vocês já frequentaram a delegacia para ver como é que é? Não. É um ambiente terrível. É mais ou menos que um cemitério, é um lugar deplorável. Porque na delegacia aparece de tudo lá, né? As delegacias em geral no Brasil, elas são sujas, elas são emporcalhadas e elas recebem ali as pessoas que praticam delitos. Então, você vai estar na delegacia, vai estar a polícia chegando com gente algemada, vai estar gente brigando, vai estar gente alcoolizada, gente drogada. Esse é o ambiente de delegacia. Né? Tem um funcionário ali trabalhando ali com situação constrangedora, porque está aquela tensão toda. Então, esse é o ambiente de delegacia. Aí pega um argentino lá, não que a Argentina seja muito melhor, aliás, a Argentina está muito pior que o Brasil, né? O cidadão, ele perdeu o jogo. Ele respondeu alguma coisa. Ele teve que pagar alguma coisa. Isso é inédito no Brasil. Alguém pode falar, um amigo meu falou assim, Tito, o cara saiu dando risada. Saiu nada. Ele sentiu que se ele fizer isso de novo, ele vai preso de novo. E ele foi constrangido. Ele teve a liberdade dele cerceada, ainda que seja por um momento. É igual esse jogador português agora. Eu torço para que o Corinthians faça igual fez com o Avelar, que era um bom jogador do Corinthians, fez uma brincadeira das redes sociais e foi excluído do quadro. Tomara que o Corinthians, se eu fosse diretor do Corinthians, eu ia colocar isso em votação e ia sugerir a rescisão contratual desse jogador. Isso seria um exemplo para os demais jogadores,
para a sociedade brasileira que racismo é crime e que não pode ofender os outros. Sim. Até o caso que você falou, mesmo que ele tenha sido preso, ele pagou fiança e ele saiu, é uma representatividade incentivando as outras pessoas a denunciarem. Porque se deu alguma coisa, mesmo que ele não tenha ficado realmente preso por muito tempo, outras pessoas vão denunciar porque viram que teve uma punição. Igual, porque eu acredito, né? Que mesmo que você denuncie e chega como o Cássio, que chegou, ai, você tá doido, por que você fez isso? Se a pessoa teve uma punição, ela vê que teve uma consequência, Teve entendeu? uma consequência. Exatamente. Eu acho muito, muito importante que isso aconteça, em especial no futebol. E só uma coisa, e o Que Corinthians, é a gente que é o esporte mais popular do Brasil, né, que motiva... hoje até vocês, mulheres, né, estão jogando futebol, estão E a gente praticando está futebol. falando do tão- Corinthians também, que tem uma torcida extremamente crítica, né? A gente Sim. tem uma torcida extremamente engajada, crítica, que não vai deixar A passar por maioria menos. negra. Exatamente. Tem um conjunto Exato. de elementos aí que É. tem que ser levado em conta. Sim. Mas uma coisa que eu fiquei curioso é porque quando você vai olhar para a maioria desses casos de racismo no futebol, você percebe que pelo menos o que aparece nas vias midiáticas não são muitos casos nacionais, tipo assim, só nacionalmente, né, entre times nacionais. O que você vê mais são casos na Libertadores entre times, sei lá, de outros países da América Latina com times brasileiros, né? O que a gente vê a maioria das vezes é contra o Palmeiras, Sim. contra o Flamengo, contra o Corinthians. Sim. O que faz que as pessoas dos outros países o que faz com que eles vejam nós brasileiros dessa forma? É uma coisa geral? O que acontece? Porque eles têm essa visão. É porque o Brasil é o maior país negro do mundo, né? Nós temos a maior população negra do mundo. E na América do Sul, nós temos alguns países, por exemplo, o Chile e a Argentina, majoritariamente não negro, né? Embora omitam isso, a Argentina teve imigração de açorianos, enfim, o Uruguai também, mas o Chile e a Argentina são países que eles se consideram países brancos, né? Majoritariamente brancos. E se acham superiores por isso. E agora nós brasileiros, você vê, por exemplo, o Brasil só foi bem na seleção brasileira quando teve a maioria negra. Aliás, isso tem que estar vinculado aí, é só ver os números, né? Isso por quê? Porque o negro no esporte ele vai muito bem, o negro vai bem em qualquer espaço, é só dar espaço. Nós temos aí na literatura, né, professor? Não dá para falar da literatura brasileira se não falar da presença negra, muitas vezes omitida, não passada na história por conta do racismo. Sim. Por conta do racismo. Então, cientistas, nós temos... O Brasil, se reconhecesse o que um negro fez pelo Brasil, olha, no cursinho de vocês lá, metade ia ser negro. E eu sei que não é. Porque é um cursinho... Não é. Na nossa sala, por exemplo, né, assim, a maior parte não é. Não, no colégio em geral. No colégio em Assim, geral, você não sim. vê. Eu só vi um aluno negro. Um assim, aluno negro de pele retinta mesmo. do foi esse primeiro ano que entrou. Uhum. E isso é uma coisa muito importante, entender o racismo, então, é que a gente tende a usar muito essa palavra. Só que o que é o racismo? O racismo, ele garante espaços. O racismo, ele é um segregador por si só, não precisa de uma legislação, de uma constituição. O racismo, e quando esse sujeito... É até interessante esse último torcedor que vai fazer o sinal de macaco, e até, normalmente, quando há cenas de racismo, as pessoas adjetivam os jogadores como macacos. O que é um macaco para esses sujeitos? É a tentativa de desumanizar um o animal. outro. Né? E ao desumanizar esse sujeito, é como se ele não tivesse o direito de estar ali. E o mais interessante é que isso acontece quando esses sujeitos, eles acabam desafiando, né? Dentro do jogo de futebol, é um jogo intenso. Tipo, é uma disputa. É uma disputa. E nesse cenário de disputa, e essa é uma característica importante do racismo, ele não precisa estar presente o tempo todo. Ele vai ser... Ele vai se aflorar justamente quando há o questionamento de uma área de poder, de uma área de legitimidade. Enquanto está tudo normal, enquanto o negro está entre parênteses, no seu devido lugar... No seu quadrado. E aí existe na literatura, a gente tem a própria Cida Bento, que vai falar do pacto narcísico, da branquitude e outros elementos, que ela vai falar o seguinte: quanto mais ascende, mais o negro sofre preconceito, mais a discriminação. Né? Óbvio que a gente tem a discriminação do negro, não à toa a possibilidade de um jovem negro morrer é 3, 4 vezes maior do que um jovem branco, obviamente, mas isso a gente está falando de necropolítica, né? O direito
a vida e o direito à morte, no caso dos negros, a negropolítica que não vai deixar o corpo negro se movimentar, mas em espaços mais elitizados, a forma como os sujeitos encontram é dizendo, olha, esse lugar aqui não é o seu. E basicamente, o desespero desse jogador de tentar desumanizar um sujeito que está colocando o time dele em xeque, é basicamente isso, né? Sim. É interessante você falar sobre isso, porque quando ele citou o espectador que estava no meio da multidão e o jogador conseguiu identificar ele no meio da multidão, foi o que eu pensei. Ele se aproveitou dessa cobertura e se sentiu encorajado a se utilizar de palavras e gestos para descaracterizar o outro. E eu acho que isso é uma necessidade de se sentir superior, porque se um negro está sendo melhor que um branco, na cabeça de um racista isso não faz sentido, sabe? É uma necessidade de colocar um branco sempre acima. Então, se um jogador negro está colocando o meu time, como você disse, em xeque, não tá certo isso. Eu preciso xingar, eu preciso arrumar um jeito, uma forma de ofender ele, né? Então... E só mais uma coisa, eu acho muito interessante, tem um geógrafo chamado Milton Santos. O Milton Santos, ele tem um livro chamado... Isso é um papa. Esse daí. Milton Santos, a gente escuta bastante sobre ele. O Milton Santos tem um livro genial, oh meu Deus, O Espaço do Cidadão? Eu não me recordo o nome do livro, eu acho que é O Espaço do Cidadão, algo nesse sentido. Ele vai falar que a classe média brasileira não quer direitos, quer privilégio. E a questão do privilégio e do direito são coisas extremamente distintas, né? O privilégio é algo histórico. Quando a gente fala, né, que os homens brancos, héteros, cristãos, eles têm acesso a privilégios, a gente precisa entender como é que foi essa construção desses privilégios. Mas hoje em dia, esses privilégios no Brasil, eles estão começando a entrar, eles estão sendo questionados, né? Por conta de políticas afirmativas, por conta de um país que está mais crítico, por conta da ascensão de negros em outros espaços, né, políticos, espaços da música, isso está sendo questionado. Então, o que está sendo questionado é essa zona de privilégios, né? Hoje em dia, até há pouco tempo atrás, não precisava falar que o sujeito era negro, não precisava tocar no termo raça, né? Falar de raça é um tabu no Brasil e não se precisava falar. Agora, com o conjunto de políticas, críticas, enfim, todas as transformações da sociedade brasileira, precisa se falar. E até então, a branquitude não precisava. E quando eu digo branquitude, eu não estou falando de sujeitos brancos apenas, estou falando do privilégio que determinados sujeitos detêm a partir da cor da sua pele. E isso está gerando todos esses conflitos. Na minha perspectiva, o que gera esses conflitos é que esse privilégio está sendo questionado. E o problema é que essas pessoas não têm armas. E quando eu digo armas, eu não estou falando de material bélico, estou falando de material cognitivo, até psíquico e material escrito para conseguir justificar isso, né? Isso daí gera esse desespero, o riso desse torcedor, né? Para mim é um riso de desespero, que é o que o Tito falou. O cara foi parar numa delegacia, o cara vai chegar lá e vai ter que se haver com os colegas. E o racismo, ele não é como outrora, totalmente aceito. Mas tem um conjunto da sociedade que aceita tranquilamente. A gente vai ter um outro cara chamado Florestan Fernandes que vai dizer que no Brasil o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Ou seja... Não assume preconceito. Não pode. Essa questão da invisibilidade, da agressão na multidão, né? A gente vê também na internet, né? Na internet, o cidadão, ele agride e tal, e ele está, vamos dizer, ele está oculto pelo sistema, né? E aí isso aflora, né? Vocês falando aqui, o professor Alex falando, me fez lembrar duas situações. Uma delas é num fórum numa cidade na região metropolitana de Londrina, estava escrito assim, isso há muitos anos atrás, hein, professor? Essa cidade, foi Cornélio Procópio, vou citar o nome da cidade, Cornélio Procópio. Eu, advogando em Flórida, passei lá, fui entrar no fórum antigo, agora já tem até um fórum novo, estava escrito assim, ó, negros, judeus e nordestinos, deportai-os. Em grafite, grafitado. Negros, nordestinos, judeus e nordestinos, deportai-os. Né? Então, quer dizer, um sujeito que ele fala isso aí, é um sujeito que ele está engasgado, ele quer falar, ele quer berrar. Né? Assim como as pessoas que fazem o grafite, eles querem mostrar a imagem. Essa agressão dele, na realidade, ele pensa daquele jeito. Né? Então, quer dizer, o racismo ele está aí, gente. Ele está aí, ele está impregnado na sociedade brasileira. Eu queria ir até mais longe, professor. O racismo no Brasil e o racismo no mundo, ele foi usado como um mecanismo econômico do capitalismo.
para subjugar. No Brasil, nós temos um dos piores salários do mundo. O trabalho no Brasil ele é desvalorizado porque ele evolui do trabalho escravo. A exploração do homem pelo homem aqui atingiu o ápice. É o ápice. Né? Nós temos uma sociedade exploradora, racista, limitadora. É difícil ascender, é difícil o sujeito comprar uma casa no Brasil. Né? Coisa que lá fora isso é muito acessível. Difícil a pessoa que ganhar a vida. Nós estamos com um país com 13 milhões de desempregados e a gente não vê aí ninguém se revoltando com isso. Isso em alguns países do mundo gera revolta séria. Mas o freio que se colocaram no Brasil e a limitação que se colocaram na cidadania, na construção do pensamento crítico no Brasil, e isso as ditaduras elas fazem isso, o pior crime da ditadura é impedir das pessoas pensarem. Então eu posso ir só ir até aqui. Aí eu não posso pensar diferente. Eu sou proibido de pensar diferente. Imagine isso. Num ser criado para ser livre. O ser humano é criado para ser livre. O pensamento da gente ele tem que ser livre para a gente poder criar, para a gente poder ousar, para a gente poder evoluir, para a gente poder viver. Sem liberdade, o ser humano morre. E as pessoas morrem quando deixa de pensar um país diferente, de ousar um país diferente, ou de discriminar quem pensa diferente, ou de agredir quem pensa diferente, ou quem é diferente, ou quem tem uma outra orientação sexual, ou quem tem um outro pensamento religioso, uma outra crença. E só mais uma coisa, desculpa, mas aí já pegando essa ponta do Tito, o que a gente tem no cenário atual início dos anos 2000, um aumento das universidades públicas, né, um processo efetivo de democratização. Obviamente que a gente não chegou e nunca vai chegar no que seria o ideal, mas a gente tem isso. A gente tem a entrada, então, de mulheres negras, comunidade LGBTQIA+. Essas pessoas, elas vão se ferramentando, essas pessoas começam a publicar, essas pessoas começam a ter voz, elas começam a ter uma oratória, uma narrativa, e isso está desesperando porque está questionando o status quo. A quantidade de mulheres que a gente tem hoje em dia, né? Vide esse podcast, 2 mulheres e o Caio, são mulheres que questionam, são mulheres que estão aí tomando a frente. Um conjunto de pessoas que outrora eram silenciadas, elas agora têm voz. E o problema é que essas pessoas sempre tiveram voz, mas elas não eram ouvidas. E agora elas estão se fazendo ouvir. Ou seja, a gente tem tudo isso, né? A gente tem, então, a questão racial, a questão de gênero, a questão de sexualidade, a questão das classes começa a se movimentar. E o mais interessante, tem uma grande intelectual negra chamada Angela Davis, que ela vai dizer que a mulher negra ela está na base no sentido de estar nas piores condições de tudo. E se a mulher negra se movimenta, a sociedade se movimenta. Eu acho linda essa frase, porque ela diz que a sociedade se movimenta em todos os sentidos. Sexualidade, classe, raça e gênero, em todos os aspectos. E aí, na minha perspectiva, o que a gente está vivendo agora é uma revolução que vai até no futebol, né? A gente está falando desses atos racistas, mas se a gente fosse problematizar gênero e raça, a gente ia pegar o caso da formiga, né, que já tem sido problematizado a questão do futebol das mulheres com os menores salários, entende? Eu acho que é uma coisa muito complexa. Na minha perspectiva, a gente está vivendo um momento... É interessante falar isso, né? Alex, mas, tá falando de racismo, de não sei o quê. A gente está vivendo um momento único, um momento de denúncia, um momento que a sociedade está tendo que parar para ouvir, porque denúncias de racismo, o Tito pode falar muito melhor que eu, sempre houveram. Sempre. Né? A única coisa que não acontecia era que não tinha esses espaços. Não tinha consequência, não tinha... É verdade. Até isso que você começou a falar, me lembrou uma coisa, e o Tito falando, me lembrou uma coisa que você falou em aula, que o Brasil é um país que não teve uma política assim, estatal para demonstrar essa discriminação, mas igual os Estados Unidos ou apartheid, mas é um dos países que mais tem. E até agora que está começando a ser visto, está começando a ser denunciado, eu acho que isso remete muito ao que você falou da pirâmide da mulher negra, também em aula, e a estrutura do Brasil que é muito influenciado pelos outros. O que me lembrou ao caso em 2020, do George Floyd nos Estados Unidos, que foi um caso que no Brasil, se você parar para analisar, o tanto de homens negros que são mortos por policiais é muito grande. E nunca deu um movimento tão forte como nos Estados Unidos. Sabe, essa influência dos Estados Unidos. Mas isso daí, só uma coisa, Tito. Essa questão, então, o Tito eu acho que seria interessante se você pudesse falar. Há um entendimento de que no Brasil a gente não tem uma movimentação tão grande. Tito é do movimento negro de Londrina, da militância, conhece Dona Vilma, Fátima, todas as pessoas, e tem um trabalho...
E tem um trabalho árduo que às vezes não tem essa visibilidade, mas se puder falar um pouco do trabalho desenvolvido pela militância aqui em Londrina, depois da sua fala, Tito, eu acho que seria interessante. Londrina tem um trabalho histórico grande aqui. Londrina, na década de 40, já tinha gente aqui se mobilizando. Londrina já teve clube de negro, porque a sociedade naquela época era refratária, então os negros montaram... Tinha a AREL, que era dos alemães, tinha a ACEL, que era dos japoneses, os negros falaram, então nós vamos ter a AROL, Associação Recreativa Operária de Londrina. E lá aceitava a maioria negra, a diretoria era negra, mas aceitava todo mundo, os operários, né? E de lá para cá, Londrina teve o movimento MUCOM, o movimento de União e Consciência Negra, teve vários movimentos, várias entidades, o MECAB, sempre teve militância aqui em prol da igualdade, da promoção da igualdade. Mas eu queria lembrar, professor, eu tenho um amigo que ele era da polícia militar, e ele me relatou uma situação que era comum anos atrás, que no rádio, a polícia usa muito rádio, né? Agora é celular, né? Mas muito rádio amador. E aí, quando ia passar mensagem para o outro, um rádio ia entrar em contato, ou a central ia entrar em contato com uma viatura, falava, tem 2 elementos aí descendo na rua Sergipe e tal. Ah, como é que eles estão vestidos? Olha, eles estão vestidos assim de jaqueta marrom, um é grisalho e tal, meio calvo, outro é assim assado, mais fortinho, mais alto e tal. Ah, e são alimentos suspeitos? São suspeitos. E qual que é a cor dos alimentos? É a cor padrão. A cor padrão. Nossa. Sabe o que era a cor padrão para a polícia? Era negro. E a polícia até hoje, de certa forma, tem um ditado que fala aqui no Brasil que negro parado é suspeito, correndo é culpado. E é por isso que a polícia mata tanto. A polícia tem que ter formação, tem que responsabilizar as pessoas pelos crimes que eles cometem. Até a gente tem uma pergunta que alguns alunos fizeram, acho que da Letícia, que relaciona a isso, acho que até seria legal se a gente ver. Coloca a pergunta da Letícia. É bem relacionada a essa área mais jurídica mesmo. Uma pergunta mais... Eu sou a Letícia e eu queria perguntar para o Tito como que envolve toda essa burocracia após ter uma agressão ou uma ofensa a alguém e, como são as penalidades e as consequências, sabe? Legal, Letícia, obrigado pela pergunta. Bom, crime, quem faz a averiguação, tem que fazer um boletim de ocorrência policial na Polícia Civil. É um crime, a Polícia Civil tem que relatar esse crime, tem que juntar as provas ali, E esse boletim de ocorrência, ele vai para uma autoridade depois do Ministério Público, ele vai para um juiz, o juiz manda para o Ministério Público para oferecer a denúncia que se fala, para apurar a responsabilidade. Porque assim, embora seja um crime hediondo, não é um crime hediondo da lei de crime hediondo, mas é um crime abjeto. É difícil até para a pessoa registrar um tipo de ocorrência dessa. Por isso que a gente parabeniza esse jogador, o Celcinho aqui do Londrina, o Edenilson, porque como mexe com o sentimento da pessoa ser agredido numa situação tão baixa dessa. Essas pessoas têm família. A mulher do cara está assistindo o jogo, o filho dele está assistindo o jogo, a sogra, o pai, a mãe, são pessoas que são agredidas no seu direito, Então, Letícia, a pessoa tem que registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, tem que pegar a testemunha, ir lá levar o nome das testemunhas e relatar o que foi que aconteceu. Aí o delegado vai relatar aquilo para o Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer denúncia, a pessoa vai ser responsabilizada, vai ser chamada a falar a sua versão. Nós temos uma Constituição que garante ampla defesa, ninguém é julgado aqui de forma sumária, e é um procedimento, um processo. Lamentavelmente, a maior parte desses casos, ele descamba para injúria racial, que daí é um crime contra a honra e prevê a pena de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Depois da condenação. A pessoa tem direito a recurso, e é claro que se a pessoa for reincidente, isso pode prejudicar mais para frente a pessoa, Mas é importante que as pessoas que sofram crime de racismo registrem, até para a gente, eu falei aqui para vocês que não tem ninguém preso no Brasil, eu pelo menos não conheço. Ninguém preso, condenado por caso de racismo. E a gente sabe que esses casos são recorrentes. Sim, é interessante você ter falado sobre parabenizar quem denuncia, porque muitas vezes é tão naturalizado ouvir certos comentários. Por exemplo, a minha mãe é negra e a minha família, por parte de mãe, é negra. Então, assim, muitas vezes na mesa de família ela me conta umas histórias que eu fico, mãe, isso não era para ter acontecido, sabe? E eram comentários, assim...
Então, desde pequenos, sempre escutando esses comentários, acaba que a pessoa cresce sendo normalizado ouvir certas ofensas. E aí, quando escuta, ou quando é, por exemplo, maltratado numa loja, já aconteceu da minha mãe entrar numa loja, assim, e a vendedora claramente não dar o mesmo tratamento, exato, o mesmo tratamento que uma pessoa branca. E olha que meu padrasto, que é branco, percebeu isso. Ele percebeu e falou, olha, eu nunca tinha passado por isso, assim, ele tava junto com a minha mãe. E aí, minha mãe, assim, sabe? Normal, passa por cima. Exato. Às vezes, para ela é mais confortável deixar para lá. Eu não vou entrar mais nessa loja mesmo, ou não vou mais tratar com essa pessoa, né? Mas isso... tem um caso que eu conheço várias histórias do professor. É um caso de um pai de um amigo meu. Ele era ferroviário, negro. E o filho dele é advogado, é meu amigo, meu compadre. O pai dele era ferroviário, naquela época os ferroviários ganhavam muito bem. E naquela época as pessoas compravam compravam tecido para mandar fazer roupa. E ele queria comprar um tecido bom, um linho 120, para fazer uma roupa, um terno legal. E ele foi numa loja aqui em Londrina, isso há muitos anos atrás. E ele foi numa loja aqui em Londrina e ele queria comprar esse linho, que era um linho bom. E aí, quando ele chegou lá, um senhor negro, chapéu, naquela época usava chapéu, a vendedora falou assim, eu queria ouvir o linho e tal, assim, assado. Não, esse é muito caro, senhor. Aqui tem um mais barato e tal. Toda hora ela levava, não, mas eu queria e tal. Não, olha esse aqui, ó. É tão bom quanto aquele e é bem mais barato. Ela falou, não, mas aí depois de várias tentativas dele comprar a fazenda lá, o terreno, o tecido bom, eu falei, mas eu queria ver aquele tecido. Ele falou, mas o senhor vai levar quantos? Então tá, quantos metros o senhor vai levar? Ele falou, não, eu vou levar a peça toda. Ele comprou os tecidos antigamente, eles vinham enrolados, e aquilo vinha 30, 40 metros, né? Ele comprou a peça toda para mostrar para aquela moça que ele tinha dinheiro para pagar. Ele chegou em casa aquele monte e falou, mas você comprou tudo esse tecido, uma cor só e tal. Ele falou, não, aí contou a história. E isso gravou na cabeça e chegou essa história até mim, né? Então, isso aí no comércio, existe isso aí, existe essa questão. E a situação ela é corriqueira. Por quê? Porque ser negro no Brasil, lamentavelmente, é ser pobre. Por quê? Porque a maioria dos pobres, a maioria dos negros são pobres. Sim, talvez até seja por isso que muitos policiais relacionam assaltantes, marginais, a pessoas negras, né? Sim, mas isso também remonta também aos capitães do mato, aí o professor pode discorrer sobre isso, né? Mas no Brasil, ser negro até um tempo atrás, só o fato de ser negro já era crime, porque não podia praticar a sua religião, porque não podia jogar capoeira, era proibido, o Código Penal proibia isso, penalizava isso. Como nós estamos falando do racismo hoje, se pegasse um negro lá jogando capoeira, por exemplo, que é um esporte que é negro, né? Que é da cultura negra, que é uma essência da cultura, praticamente faz parte da cultura, faz parte da história do negro, a pessoa podia ser preso. A pessoa lá está fazendo um culto religioso, podia ser presa, a casa podia ser fechada, os terreiros, né? Até hoje os terreiros têm essa tradição hoje em dia a Constituição garante direito de liberdade religiosa, né? Mas infelizmente até um tempo atrás isso era proibido, né? Eu acho que só queria retomar 2 pontos. Quando o Tito fala, conheço muitas histórias, né? Há uma dupla interpretação, pela idade. O Tito já é um cara mais velho, considerado amigo, sou um cara jovem, mas eu acho que tem muito a ver, e aí o Tito coloca isso, né? Conheço muitas histórias, e você fala que seu padrasto observou essa cena. A gente tem que ter preparado a ver, porque o racismo ele está em todos os espaços, né? E eu acho, o que eu escuto quando o Tito diz, tem muitas histórias, é um cara sensível, não só por ser uma pessoa negra, mas também por conseguir compreender o racismo, porque não todas as pessoas negras querem ver isso, porque é uma coisa dolorosa. Do ponto de vista psíquico, se assumir negro e se entender que você é objeto, você pode ser morto, você vai ser acusado de ser ladrão, você vai ter um conjunto de acusações, então é uma coisa muito difícil. Então acho que é preciso respeitar aqueles sujeitos que não se identificam como negros. Isso é uma questão meio controversa, pessoas que vão dizer, Alex, será? Eu acredito que sim, do ponto de vista psíquico. Do ponto de vista social, é importante fazer com que esses sujeitos tenham essa compreensão para entrar na luta. Mas pensando enquanto indivíduo, então, eu acho que quando o Tito fala, olha só,
já vi um monte de casos, está aberto a entender e querer compreender o porquê que isso acontece. Seu padrasto, né, mesmo não sendo uma pessoa negra, está sensível, percebe isso, porque tá sensível é uma coisa que afeta ele, porque tem uma relação afetiva com uma outra pessoa. E uma coisa muito importante, a gente tem vários momentos das pesquisas sobre relações raciais no Brasil. Atualmente, as pesquisas elas têm se voltado muito sobre os efeitos psíquicos do racismo. Como que o racismo tem afetado não só as pessoas negras que são afetadas por isso, mas as pessoas brancas também. Um dos efeitos colaterais disso é a questão do sujeito negro não adentrar às universidades, ou não adentrar alguns espaços, se desvalorizar, a questão da autoestima, um conjunto de outros elementos. Esse caso que o Tito conta sobre essa questão do cara chegou lá e levou mais linha do que precisa. Essa autoafirmação também é uma coisa extremamente delicada, porque nessa situação o cara tinha grana. Numa outra situação que o sujeito não tem, então o cara deixa de entrar numa loja para consumir ou só para olhar. Então, essa é uma limitação de sociabilidade. O sujeito negro, então, ele não pode se permitir entrar numa loja para ver um tênis, para ver um produto que ele só quer dar uma olhada como uma outra pessoa comum, o sujeito padrão. Porque o sujeito padrão para a polícia é o negro. E o sujeito padrão para o consumo é o branco. E só uma última coisa. Quando a gente fala, os policiais não atuam, a polícia brasileira é quem mais mata. Temos que tomar cuidado, porque a polícia brasileira é um microcosmo, eu gosto muito de usar esse negócio da sociedade. Será que pessoas que não sejam militares ou das Forças Armadas, se tivessem posse de uma arma, será que não matariam também pessoas negras na vida cotidiana? Com certeza. Que é fácil a gente colocar, não, porque é a polícia que mais mata. Não. A gente coloca a culpa no outro. Quem mata é a sociedade. Nós somos a sociedade que mais mata. Esse policial, ele nada mais é do que um sujeito que prestou um concurso, faz parte de uma força armada na qual, né, o racismo é institucional, é estrutural, porque é fácil jogar a culpa pro outro, né? Então a culpa é da polícia, a culpa é de não sei quem. Não. O capitalismo, ele não se sustenta só por conta de um grupo de pessoas. Nós movimentamos o capitalismo. Até relacionando isso ao futebol, o policial foi a forma que ele expressou, mas os torcedores são a forma que eles acham para expressar. No momento em que está numa multidão, então a chance de verem, a chance de realmente ter uma punição é muito baixa. Então, covarde. Mas assim, a sociedade ela tem que se mobilizar, né? Ela tem que se mobilizar. Eu estava assistindo um jogo uma vez aqui do Londrina, e aí tinha dois garotos que estavam... tinha os policiais que estavam de costas e os garotos estavam jogando pedra na polícia. Jogando pedra na polícia. Garoto de periferia que você via pelo, né? Não eram negros, jogando pedra na polícia. Eu cheguei no garoto e falei, não faz isso não. Você pode machucar o cidadão lá. Entendeu? Não pode jogar pedra nos outros. Né? Isso qualquer um. Não pode jogar pedra, machuca lá de cima o cara jogando pedra. Entendeu? Então, assim, a sociedade ela tem que se mobilizar. Os jogadores lá, para esse jogador e para os outros mais, esse cara da diretoria do Brusque. Nós tivemos outro episódio aqui em Curitiba, onde 2 advogados foram assistir o jogo do Atlético Paranaense, né? Contra um time estrangeiro. Era contra um time estrangeiro na Sul-Americana. E eles praticaram antirracismo e responderam por isso. Acho que a OAB também poderia avançar um pouco mais e responsabilizar eles como profissional. O profissional do direito tem acesso ao conhecimento, né, às leis, à Constituição, que proíbe esse tipo de situação. Então, a sociedade tem que se mobilizar. Alguém pode dizer, mas isso não vai resolver. Começa, é um começo. Para resolver o mundo, acho que tem que voltar lá em Adão e Eva e um pouco mais, né? Para resolver o problema do mundo. É complicado, é difícil. Mas o mundo evoluiu, a humanidade evoluiu. Eu acho que é questão de civilização. A gente tem que melhorar a civilização. É um ato civilizatório, uma ação civilizatória que vai demorar anos. Nós temos aí, o Brasil fez a abolição da escravidão, da escravatura, mas não fez reforma agrária, não deu formação para as pessoas, não deu acesso à terra, acesso aos bens de produção, acesso à educação. Imagine chegar num sujeito de 70 anos e falar assim, agora você está livre, pode fazer o que quiser, muda para a praia. Né? Sem aposentadoria, sem trabalho, sem o que comer no dia seguinte. Então, é uma situação que o país não tomou a decisão que deveria ter tomado. Mas talvez ainda possa. Ainda nós somos um país extenso, né? Um continente aí que precisa, com metade desse continente ainda quase que vazio, tem muita terra para poder
a abrigar todo esse povo e para produzir. E agora precisa incluir as pessoas, né? Nós precisamos promover a cidadania, o acesso das pessoas ao conhecimento, que o professor falou aqui muito bem, a esse ferramental de conhecimento, de crescimento, de vontade, de ânimo, para poder transformar as pessoas e transformar o país. Se mudar o cidadão, se melhorar a cidadania no Brasil, melhora o país. Melhora o país. Nós estamos aí no ano eleitoral, né? E praticamente quase que, tomara, que virando uma página aí de um retrocesso. Tomara, né? A gente precisa, cada um de nós aqui como agente político, vocês como estudantes, como formadores de opinião também com seus colegas, a gente precisa discutir que país que a gente quer. Que país que a gente quer? Se a gente quer um país onde as pessoas tenham direito e que seja baseado nas leis, ou se a gente quer o retorno a um sistema que já passou atrás aí, que a gente já viveu, que deu no que deu, que perseguiu, que matou, que impediu o avanço da cidadania, o avanço do pensamento, que matou as lideranças, que impediu o Brasil de progredir e de buscar o seu caminho. Sim, sempre com direito ao debate e à discussão, né? Eu queria aproveitar o gancho do professor Alex sobre pesquisa e falando assim da sociedade. Nós fizemos uma pesquisa entre o corpo docente e discente também, no Sigma. E, assim, as respostas de algumas perguntas me assustaram. Pode voltar primeiro aqui. Tá. Em sua percepção, há racismo no Brasil? Uma pessoa respondeu que não. Assim, mesmo que tenha sido só uma, eu acho que não deixa de ser alarmante, né? Porque com tudo que fala na mídia, né? Sim. Mas às vezes a pessoa não tá preparada para ter a percepção, como o professor Alex falou, né? Às vezes a pessoa não está preparada para ter essa visão que o teu padrasto teve, né? Precisa a pessoa se informar, às vezes não tem informação. E é isso que nós estamos fazendo isso. Né? Eu acho que é disso que fala esse podcast, né? De repente as pessoas não compreendem, porque talvez, para esse sujeito, eu não conheço, não sei quem é, vários elementos. Talvez esse cara esteja comparando a questão do racismo como nos Estados Unidos. Para ele o racismo seja um cara colocar um pescoço, o joelho no pescoço do outro sujeito. Talvez seja uma coisa mais explícita, né? E aí precisa entender qual é a concepção de racismo desse sujeito também. Há a possibilidade desse sujeito também ser um sujeito negro, que há o entendimento desse sujeito que ele nunca passou por essa situação. Existe um conjunto de variáveis que devem ser analisadas. Sim, também. Eu queria que colocasse a pergunta que mais me chocou sobre casamento com pessoas negras. Sim. Eu não lembro qual pergunta que era. Acho que era 3, não sei. Acho que era a 3ª ou a 4ª. Você teria problemas em aceitar que um filho ou filha se casasse com uma pessoa negra? 2 pessoas responderam que sim. E 36 pessoas responderam que não. Só que é interessante que a pessoa que fez a pesquisa, que é a Alice, que ela tá até nos bastidores, ela falou que muitas pessoas que responderam, dava pra ver na expressão da pessoa que se fosse anônimo, teria respondido outra coisa, sabe? Me fez pensar bastante na parte do futebol, quando o Tito estava falando do torcedor do Boca Juniors que pagou a fiança e saiu. Esse negócio das pessoas, por mais que elas pensem de um jeito, por medo da reação, de como as pessoas podem ver elas omitem o preconceito, sabe? Acho que ficou bem claro aqui. Eu acho que omite o preconceito, isso daí foi uma pergunta no momento frio, né? No momento onde realmente essas pessoas vão ter um filho, uma filha casando. No momento que isso se consolida, por exemplo, daí surge a emoção. Sim. Com esse preto, com essa preta, isso daí, entende? Essas são as nuances. Mesmo tentando escapar um pouco, né, que é o que esse gráfico mostra, ele não mostra a efetividade. No momento da emoção, do que o sujeito chega lá com o companheiro... Aí é que vai ver a reação. Aí a reação aparece, só que daí a gente não vai estar lá para poder precisar esses elementos. E é até interessante a gente perceber isso, né? 2022, mesmo com todo o debate, e uma coisa importante, a gente está dentro de um espaço educacional. Sim. Né? A gente não está falando com pessoas que a gente pegou na rua de diferentes regiões geográficas, enfim. A gente está falando de pessoas que têm tido acesso a conhecimentos e até sobre o debate sobre questões raciais. Minimamente, os professores acabam tratando disso daí, né? Você é ou conhece alguém que seja assumidamente racista? 24 pessoas responderam que não
e 14 pessoas responderam que sim. 14 pessoas. Isso aí Kiel conhece alguém. Kiel conhece alguém. Isso. Ainda que dá pra assustador. lembrar do que o Alex Distinguir falou, quem né? é, quem conhece, essa que é a parte difícil, né? Porque... Mas ainda assim é chocante, né? Porque... É interessante esse dado, porque a gente tem duas pesquisas semelhantes a que foram feitas com um número maior de questões, uma realizada pela Folha e outra realizada por uma fundação chamada Perseu Abramo, né? E aí o número, ele era muito maior, mas eles fizeram com um número maior de pessoas e de outras localidades. Se eu não me engano, eu acho que, para essa questão, você é racista? 98, 97% das pessoas disseram que não. Você conhece alguém racista? 98% das pessoas disseram que sim. Ou seja, Só que não todo bate, mundo conhece alguém, mas essa Só que pessoa não ninguém é. Eu não sou, mas o meu amigo é. Ele é. Imagina um falando pro outro, né? Sabe Eu não, uma esse é um questão, amigo meu que... Sabe uma questão também que a gente tem que ponderar? Assim, o Brasil é majoritariamente cristão. Né? Na cidade de Londrina aqui nós temos uma população evangélica grande, nós temos uma população católica grande, né? Isso soma aí 90% praticamente da população. Acho que mais ou menos a estatística aí não tem esses dados, mas... e o cristianismo, ele bate a questão da igualdade do outro, né? De amar o outro como a si mesmo. Aliás, isso é um princípio, é um mandamento básico, né? E essas pessoas todas aí, elas se dizem religiosas, vão às igrejas e tal, e às vezes até leem a palavra, às vezes até pregam a palavra. Oh, eu amo o próximo. É hipocrisia. É uma hipocrisia. Quer dizer, e depois discrimina, depois é racista, ou conhece alguém que seja racista, né? Ou não quer, por exemplo, ou quer mandar no filho. Isso é até um direito de propriedade, né? Querer mandar no futuro do filho ou da filha. Assim. Imagine, as pessoas são livres. Um filho não é propriedade do pai. O filho é um indivíduo que tem vontade, que tem ideias próprias, que tem direito à vida, é o direito da vida. Sim, mas é interessante você ter falado sobre isso, porque sobre o casamento, muitos pais não impedem os filhos de se casarem com pessoas negras, mas o tratamento, por exemplo, de uma sogra com uma cunhada branca e uma cunhada negra difere, né? E isso é bem nítido, assim. Posso falar, assim, já vi acontecer. E é muito interessante até essa questão, porque tem uma coisa que... Tem uma parte do racismo, né? A gente vai ver o racismo como um iceberg. A parte que aparece do racismo é uma parte muito pequena. Essa própria pessoa, possivelmente essa pessoa, ela lute contra o racismo, né? Essa sogra, então, que tem essas duas noras. Mas essa luta contra o racismo é uma luta muito árdua. Isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que essa sogra, não sou racista, não me considero racista, só que o problema é que quando vê uma pessoa negra, ela sabe que na sociedade na qual nós vivemos, as pessoas negras, elas tendem a ser subjugadas. E se essa sogra tiver um neto negro? A questão não é só de não aceitação dessa sogra. A gente fala muito da questão dos homicídios, né? De a quantidade de pessoas, de jovens negros que são mortos. Vocês estão ligados que esses jovens negros que são mortos, eles têm mãe. Pai, possivelmente não, porque a gente tem uma coisa chamada de aborto paterno, né? Os pais desses jovens possivelmente vazaram, mas a mãe ficou. Então a gente para pensar que se você for a mãe de uma pessoa preta ou parda, a chamada população negra, a probabilidade de você perder o seu filho, esse é um dado muito triste. A probabilidade de uma mãe perder o filho preto é 3 vezes maior do que de uma mãe branca. Então a gente consegue mudar o panorama desse negócio também. Né? Tem que tomar muito cuidado com o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que essa pessoa não seja racista conscientemente. Só queria aprofundar um pouco mais sobre esses meandros da necessidade de mudar, de trazer informações e de mostrar que o racismo, então, ele não vai beneficiar só as pessoas negras. Muito pelo contrário. Ela vai humanizar as pessoas brancas, ela vai trazer um pouco de paz para a sociedade como um todo, né? Nos aspectos econômico, social, cultural, saúde mental, enfim, todos esses elementos. Só coloquei isso daí para a gente dar uma pensada também. E essa questão da mãe, né? Recentemente teve um falecimento de um colega, uma pessoa muito próxima, e a gente conhece a mãe dele, né? E eu ficava olhando para aquela mulher e falava, meu Deus, uma pessoa que já havia perdido, por conta do racismo, já perdeu a mãe, já perdeu uma sobrinha, já perdeu a avó e perdeu um filho. É um cenário que eu não vou trazer aqui os nomes, acho que eu e o Tito a gente não está preparado para falar sobre isso agora, mas o racismo ele devasta, né? Sim, e é interessante colocar que
existem certas regiões do Brasil que é mais concentrado o racismo, né? Por exemplo, no Uber, a gente tava vendo. É verdade. E a gente, nem gosta de conversar, né? E aí, só um pouco. O Uber falou, a gente tocou no assunto, inclusive a Carol, que é a repórter que tá aqui com a gente, a jornalista que tá aqui com a gente, falou sobre isso. O Uber falou que já tiveram vezes que ele tava chegando na viagem, assim, e a pessoa viu que ele era negro e cancelou, na cara dura, assim. Vocês acham que essa relação, assim, do Sul ter mais concentração de povos de descendência europeia influencia na quantidade, assim, de casos racistas? Eu não vou falar com dados, eu vou falar com a minha percepção, né? O racismo está no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Na Bahia, que é um estado majoritariamente negro, a gente vê o racismo. A gente vê racismo no Rio de Janeiro, cidade onde mais de 80% da população é negra, né? Então, quer dizer, isso não acontece só no Sul. Isso acontece no Brasil todo, né? Em Belo Horizonte. Nós temos situações de Belo Horizonte, é uma cidade negra também. Nós temos algumas cidades em São Paulo, Campinas, por exemplo, que tem uma presença negra forte, a própria cidade de São Paulo. Então, isso é reproduzido no Brasil. Evidentemente que no Sul, nós temos cidades em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que tem uma presença europeia, de descendentes europeus grande, né? E as pessoas, eu conheci uma pessoa do Rio Grande do Sul, que uma pessoa da tonalidade do Caio, assim, nessa cidade ele é considerado preto. Então, tem racismo e racismo, né? As pessoas aqui consideradas brancas no Brasil, no padrão americano, são colored. Sim. Não são vocês aqui, nenhum de vocês aqui passa por branco nos Estados Unidos. Nem você. Eu acho interessante. Então, é interessante isso. Eu faço aqui lá, Tito, só quero te falar isso. Eu conversei com o prefeito. Eu fui vereador junto com o prefeito de Londrina. E o prefeito de Londrina, pai dele era português e ele não é branco. Aí nós estávamos conversando sobre uma questão racial, eu falei, nos Estados Unidos você não é branco. Lá eu sou latino, não sei o quê. Eu falei, lá você é negão, velho. Entendeu? O padrão americano, ele é negro. Ele não é branco, é não branco. Então, essas questões dependem, né? Florestan Fernandes, ele falava que no Brasil, voltando para o Brasil aqui, nós temos uma escala de valores, né? Perfeito. Uma escala de valores, né? Tem o branco, tem o pardo e tem o negro, né? O branco é melhor do que o pardo e o pardo é melhor que o negro. É uma escala de valores, né? Uma escala de tonalidades de pele, vamos dizer assim. A gente sabe que o racismo ele é mais ferrenho para quem é mais escuro. Mas o pardo ele não escapa do racismo. O pardo também é negro. Eu sou negro, né? E tenho muito orgulho de ser negro. Acho que essa questão que o Tito traz é muito importante. Inclusive tem um conjunto de autores, e a Lélia Gonzalez ela vai falar sobre isso, que essa questão das tonalidades tem sido utilizadas como uma ferramenta justamente para hierarquizar. E aí, essa questão de que o sujeito mais claro, ele sofre menos preconceito, essa questão de sofrer menos preconceito ou menos discriminação não existe, né? Há o entendimento de que os Estados Unidos era mais preconceituoso e mais racista, mais escravocrata do que o Brasil, porque nos Estados Unidos eles queimavam e no Brasil a galera só batia. Discriminação é discriminação, preconceito é preconceito. Então, se o sujeito, essa questão do Sul tem muito a ver com isso que o Tito disse. Aqui no Sul, a possibilidade do sujeito ser preto é maior do que em algumas regiões onde a população preta está mais representada, porque a gente age sempre de acordo com os nossos parâmetros. Não é? Possivelmente um sujeito que é considerado preto, pardo aqui no Brasil ou negro, no Brasil não, aqui no Sul, em outras áreas do Brasil ele não é considerado. E isso vai se mudando por conta de um conjunto de fatores. Desde uma questão... No Brasil a gente tem a questão do... questão de origem. Nos Estados Unidos a gente tem a questão de uma gota de sangue, etc. e tal. Mas eu acho que, então, o Sul é mais racista do que outras partes, outras regiões do Brasil? Não necessariamente. Não necessariamente, porque eu acho que isso é o racismo estrutural. E o racismo, ele tem essa faceta. O racismo, ele tem essa faceta, que ele se transforma de lugar para lugar, né? Então, você não precisa verbalizar o fato. E o mais interessante do Brasil é que a gente conseguiu construir, eu digo a gente enquanto sociedade, infelizmente, conseguiu construir uma estrutura baseada não só no Gilberto Freire, mas em outros caras, mas eu acho que o Gilberto Freire, ele foi a ferramenta fundamental para o discurso que a gente tem hoje. Não dá para saber quem é preto, pardo, a gente é um grupo mestiço.
Né? E essa coisa se repete desde a década de 30 até os dias de hoje. Você vai conversar com muitas pessoas, não tem como saber quem são os pretos no Brasil. E foi o argumento utilizado para as políticas de ações afirmativas e outras políticas que visam possibilitar o acesso à inclusão de pessoas negras, né? Mas não tem como saber quem é negro. Mas aí no jogo de futebol, no estádio, o sujeito consegue. No Uber, o sujeito consegue saber quem é negro. Shoppings. No shopping. Vocês sabem que tem a violência obstétrica. Então, nos hospitais, as pessoas sabem quem é a mulher negra. Em todos os espaços, as pessoas sabem. Agora, quando é para ser beneficiada, há um questionamento. Mas será que é mesmo? Quando é para reivindicar um direito... Então, o que eu tava pensando... desculpa. Não, pode falar. Não, o que eu tava pensando sobre isso é que você me passou um vídeo do... É Kabengele? Isso, Kabengele Munanga. Isso. E ele tava explicando essa coisa do racismo ser um crime perfeito. E sobre você ter diferentes formas de identificar em regiões diferentes do mundo, né? Como nos Estados Unidos, se você tem um pouco de sangue negro, você já é considerado negro. No Brasil é uma coisa mais de aparência. E como a gente pode buscar outras alternativas como é a palavra? De reconhecimento, de se reconhecer como uma pessoa negra no país como o Brasil, onde a gente tem essa questão de eu sou mais negro que você ou não e tal, onde muita gente tem esse questionamento. Você disse que quando é pra ter o preconceito, aí sabe quem é negro, ou quando é pra se beneficiar não sabe, a gente fica muito perdido, todo mundo fica perdido nessas questões. Nós tivemos uma situação agora recente no Brasil com a implantação das cotas, né? Uhum. E aí houve um debate em relação a isso também, e aí teve, se eu não me engano, foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou assim, mas quem que é negro? Ele falou, quem se autoafirma. Autoafirma que é negro, né? Se no Brasil até então, foi um dos primeiros momentos que eu achei que era vantagem ser negro, professor, foi a questão das cotas, né? Teve muita gente que se descobriu negro, né? Se descobriu negro para disputar uma vaga e tal, né? Uma vaga na universidade. Então, quer dizer, é um momento interessante no Brasil, porque até então as pessoas se omitiam, não, olha, eu sou moreninho, tinha um amigo que falava, eu sou queimado de sol. O Tito começou o nosso podcast aqui, ele usou uma expressão muito interessante que a gente tem utilizado muito na academia hoje. Ele se referiu como brancos e não brancos. Né? Esse é um conceito muito utilizado hoje em dia para identificar justamente essa questão das identidades raciais. Bom, quem tem o privilégio? Os brancos. Quem não tem? Os não brancos. E nessa categoria de não brancos vai entrar comunidades originárias, vai entrar asiáticos, vai entrar um conjunto de elementos. Só que não tem como colocar todo mundo no mesmo balaio. Todos sofrem preconceito a partir do momento que não são considerados como não brancos, mas aí a gente vai ter um conjunto de elementos que as políticas de ações afirmativas vão nos ajudar a entender, né, Tito? Eu acho importante também a gente colocar aqui a questão econômica, né? Importa muito a questão econômica, né? Por exemplo, a gente vê, você estava falando da questão dos asiáticos. Os asiáticos se deram muito bem no Brasil, porque eles tiveram acesso à terra. Todo colono, todo japonês que veio para o Brasil teve acesso à propriedade da terra. Então já não começou do nada. Já tinha onde trabalhar, onde ganhar o sustento, onde plantar, onde crescer. O resultado está aí. Uhum. Eles são, né, tem os seus méritos? Tem os seus méritos. Mas eles tiveram incentivo, assim como outras etnias também que para cá vieram. Né? Uhum. E é claro que é importante a gente falar que nós somos uma raça. A raça humana é uma raça só. As diferenças de tom de pele, de textura de cabelo, enfim, se decorreram pela exposição climática e geográfica, dependendo da situação que está, né? Uhum. Mas a raça humana é uma só. Os adereços que são externos, né? A forma da gente ver, foi por conta da aclimatação. É evidente que nós negros temos um cabelo crespo para proteção contra o sol, contra, né, a exposição das áreas mais áridas da terra, né? E assim por diante. O nariz é mais largo para respirar o ar mais rarefeito, o ar mais com temperatura mais elevada, e assim por diante. Né? Isso não difere, quer dizer, não há razão científica que possa estabelecer que uma pessoa é melhor que a outra. Nós somos todos humanos, sentimos dores, temos sentimentos, e a gente merece promover a cidadania a todas as pessoas, não importando aí as suas peculiaridades, né? Tá. Aproveitando que a gente está falando sobre o racismo e tudo que, né, difere um racismo, vamos colocar a pergunta então da Laís, que é sobre isso. Vamos ver a pergunta dela.
Oi, meu nome é Laís. Eu queria perguntar qual a opinião de vocês sobre o que as pessoas reconhecem como racismo reverso. Tito. Passar a parte técnica, que o professor, que ele está afiado. Eu acho que o Tito já deu a letra, né? Ele vai falar, então... Eu acho que essa é uma informação muito importante. Então, a gente tem outros povos que tiveram situações extremamente delicadas, povos europeus, povos asiáticos, vieram para cá, numa situação extremamente difícil. Então, o objetivo não é desconsiderar a luta de outros povos, mas o entendimento de que, enquanto determinados povos vieram para cá, dentro de navios negreiros, saíram de África 12 milhões de pessoas, chegaram no Brasil 4. 8 milhões de pessoas morreram durante a viagem. Outros grupos tiveram a possibilidade de ter um financiamento para virem para cá, e aqui chegando tiveram a possibilidade de ter uma terra para trabalhar e com o trabalho poder herdar essas terras, e essas heranças elas foram sendo passadas às próximas gerações até os dias de hoje. Então a gente tem esse cenário. Ah, mas então meu avô trabalhou pra caramba, sofreu. Que bom que puderam trabalhar e que bom que puderam ter acesso à terra, porque a população negra recém-liberta recebeu apenas lei da vadiagem, um conjunto de leis que não permitiam que esses grupos tivessem acesso ao mínimo, né? Proibiam E daí acesso à escola, não podia estudar. O Até a negro não década de podia estudar 50. até de 40, 50. E as consequências a gente vê até hoje. E aí quando a gente fala de racismo... estrutural, histórico, né? Tudo... É estrutural histórico, sem uma análise histórica. E aí o que é o racismo reverso, então? A gente tem aí essa controvérsia, né? Fogo nos racistas. A gente tem aí um conjunto de outros elementos que a gente vai falar assim, não, porque nessa festa... Não, a gente não aceita pessoas brancas. Eu não sei se isso acontece ou não, mas a gente tem um conjunto de elementos que as pessoas vão falar, olha só, isso é racismo reverso. Não. Como eu já falei anteriormente, o racismo é um espaço, é um jogo de poder. Então, o fato de você ser preterido em determinados momentos, uma vez na sua vida, não vai fazer com que você deixe... Você não vai perder a sua vida por conta disso, entende? A mesma coisa do racismo é a questão do machismo reverso, né? O machismo reverso não tem como, jovens. Eu tenho até um pouco de preguiça de entrar nesse... Eu acho que a gente... Não, mas um conjunto de mulheres me chamou de macho escroto. Sei lá, procura um tratamento, né? Procura ver o que é isso. Né? Pega os amigos heterotop, vai tomar uma cervejinha no bar. Algo nesse sentido. Desculpa, mas aí existe um conjunto de... Mas a questão, então, dessa questão do racismo reverso, do machismo reverso, enfim, de outros elementos que, né, reverso, não há essa possibilidade, porque tem uma história, existem pessoas que não estão acessando determinados espaços somente por conta da cor da sua pele, tem pessoas que não aceitam, que perdem a vida, que não vão para a universidade, que não conseguem entrar na política, que não acessam um conjunto de elementos, que não podem ter uma relação afetiva por conta da cor da sua pele. Sim, e embora não seja aceitável de forma alguma, né, discriminar alguém pela cor da pele, independente de qual seja, é incomparável, né? Não tem como comparar. E não dá para colocar a culpa do racismo em quem sofre. Quem sofre o racismo. É a mesma coisa colocar a culpa do crime na vítima. Exatamente. Não, e até lembrando assim, que você falou muito da abolição da escravidão. Lembrando que a abolição da escravidão foi mais por uma influência da Revolução Industrial, né? Que não foi muito... Então, desde o direito, assim, que você remeteu a cotas, que eu acho que muita gente fala de racismo reverso por causa das cotas. Eu já ouvi várias vezes, porque essas cotas, na minha época, a gente só fazia prova. Entrava quem conseguia. Eu fico, cara, essas são as pessoas... conseguindo o direito dela, entendeu? Porque não tem como negar que estruturalmente não tem esse preconceito. No mercado de trabalho não tem esse preconceito. É fechar o olho, assim. Nós temos uma cidade, Londrina está entre as 40 maiores cidades do Brasil. Vocês vão aqui do Banco do Brasil e veja quantos caixas negros tem trabalhando no Banco do Brasil. Vocês vão no shopping e verifiquem nas lojas lá mais elitizadas quantas atendentes negras tem trabalhando. É uma ou outra e olha lá. Posso quebrar o protocolo rapidamente? Tito, enquanto advogado, não estou aqui para perguntar, mas agora me veio essa curiosidade, né? Porque o Tito está falando do Osoto. Tá falando do Osoto. Enquanto advogado, como é que é essa experiência de ser um advogado negro numa cidade como Londrina? Como é que é esse espaço? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o direito é uma área ainda elitizada, né? Um espaço onde circulam os bacharéis. Já foi mais, né? Já foi mais. Mas assim, eu tenho uma trajetória, eu me formei já com idade, já quase 30 anos eu me formei. Eu
assim, eu trabalhava já antes, eu já tinha família, né, eu já estava casado e, assim, na realidade, eu não sou um advogado, eu sou um militante que se tornou advogado, né? Eu venho assim, do movimento operário, eu trabalhei em barragem, então eu tenho, assim, eu cheguei a ser advogado porque eu tinha sonho de ter uma formação superior. Então, quando eu me formei, professor, eu já comecei a entrar na militância sindical, na militância política, na militância racial, mas o advogado ele tem um papel muito importante nessa questão, porque eu falei da importância do direito, né? É claro que o direito não muda a sociedade. O direito sozinho, a lei sozinha, ela não muda a sociedade, mas ela começa a determinar parâmetros, né? Ela começa a mudar comportamentos. Nós aqui, o professor ainda é novo ainda, mas a Carol deve lembrar, um tempo atrás, pouca gente usava cinto de segurança no Brasil, e aí tornou obrigatório. E aí a gente mudou o comportamento. Hoje todos nós usamos cinto de segurança. Capacete para andar de moto. Eu sou motoqueiro, eu gosto de andar de moto. Há um tempo atrás, não é muito tempo atrás, até o Código de Trânsito Brasileiro, que é de 98, poucas pessoas usavam capacete, não era obrigatório. Então, mudou a lei, mudou o comportamento das pessoas. Ah, professor, mas lá no interior do Nordeste as pessoas andam sem capacete. Acontece, né? Uma hora vai chegar lá também. E essas pessoas, quando vêm para o Sul, quando vêm ou vai para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, sabem que tem que usar capacete, né? Então, quer dizer, o direito é importante. O direito é a regra social obrigatória, né, garantida pelo poder de coerção da sociedade. O direito ele pode dobrar, ele pode fazer as pessoas ou agir de determinada forma, ou tem a punição, né, que é a aplicação da lei. Então, o profissional do direito, ele tem um papel importante. Se ele for militante político como eu, então daí é maior ainda, porque daí a gente consegue transcender e a gente consegue ver mais longe, né? A gente não está atrelado só. Se tiver liberdade de pensamento, não consegue ficar atrelado só na lei pura. A gente tem que transformar a lei, a gente tem que aprimorar a lei e a gente tem que fazer essa lei ser justa, porque tem muita lei que é injusta. A justiça é a transcendência da lei, né? O ideal da lei é a justiça. E a justiça, como diziam os romanos lá atrás, antes de Cristo, é a vontade perpétua e perene de dar a cada um o que é seu, né? Já pensou se, por exemplo, se desse cada um o que é seu, por exemplo, para os negros? Olha, seu fulano de tal, o senhor ficou aqui trabalhando na minha propriedade 40 anos e agora eu vou indenizar o senhor. Está aqui um pedaço de terra para o senhor. Ou o Estado brasileiro naquela época, gente, aqui onde a gente está, quando o Brasil aboliu a escravidão em 1888, isso aqui era tudo mato. Podia ter feito a reforma agrária e podia ter feito todo mundo chegar na posse da terra e ter direito de sobreviver. E hoje nós seríamos uma potência mundial, a maior do mundo. Sim, e se remete muito até ao fato de que aqui no Sul tem muito a cidadania europeia, porque são os povos que lá eram pobres e vieram para cá e então tiveram essa possibilidade. Então é tudo relacionado à oportunidade, na verdade. É verdade, os alemães que Minha vieram... estudante essa moça. Está bem de estudante, professor, está muito bem. Isso aí é o que aconteceu, você está falando uma grande verdade, né? E, por exemplo, os livros de história falam assim, a mão de obra europeia, os trabalhadores europeus foram importados para substituir a mão escrava. E a mão de obra escrava foi para onde? Foi para onde? Foi para o céu, né? Foi para o céu. Foi para lugar nenhum, foi para a periferia das cidades, para a mendicância. Para a viabilização. Né? Exatamente. Como é que resolve isso no Brasil hoje? Hoje em dia é impossível praticamente resolver. A quantidade de favelas que o Brasil tem é estrondosa. Precisava haver uma missão nacional. Sim. De resgate das pessoas. A favela da Providência no Rio de Janeiro, que é a primeira noticiada aí nos livros, ela surgiu na Guerra de Canudos, que as pessoas foram para a Guerra de Canudos, voltaram para o Rio de Janeiro e falaram, fica ali nesse lugar, é uma providência provisória. E está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Sim. Tanto é que o nome favela é de um feijão que tinha lá na região de Canudos, né? Favela, uma fava. Sim. Gente, acho que
É A gente isso. já tá sem tempo, né? A gente Já. conversou bastante. Racismo é um assunto muito complexo, envolve muitas coisas, muitas ramificações. Eu gostaria de verdade de ficar aqui mais 4 horas conversando com vocês, porque ainda tem muitas perguntas. Alex, por favor, Alex, por gentileza. No fundinho você no queria fundinho, também, no fundinho a gente sabe que você ama a gente. Mas realmente a gente só tinha 1 horinha. Mas muito obrigada pela presença de vocês, professor sociólogo Alex, né? E do Tito, que foi vereador e é advogado. Muito obrigada, de verdade, pela presença de vocês. A gente aprendeu muito, tenho certeza. Eu falo por mim, certeza. eu aprendi muito com vocês hoje. E é isso, muito obrigada. E obrigada a quem está ouvindo também, ao Sigma News. É Olha isso. aqui, Muito aquela obrigada. câmera. Qual? Muito Legal. obrigada a quem está assistindo, quem ouviu até aqui. Eu espero que tenham aprendido tanto quanto a gente. Uma ótima troca de ideias, assim. Sim. Na verdade, informações que a gente aprendeu Tem que muito. ter uma parte 2. Com certeza. Vai ser na aula do Alex mesmo. Que a gente vai pegar o planeta. Bom, eu agradeço demais da conta, já corto todo mundo já pra nós ir embora. Também Eu agradeço fico muito feliz de obrigado. ouvi-los e o Tito também. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de aprender. O Tito, não tive a chance de falar, mas já ouvi muito falar desse cara. Ele sempre, eu acho que foram pessoas muito importantes pra mim. Dona Vilma, Maria Nilza, um conjunto de pessoas que respeitam muito essa cidade. Sempre falou muito bem do Tito. Ouvindo esse sujeito falar de forma tão humilde, tão didática, né? Enfim, compartilhando conhecimento, eu aprendi muito também. Obrigado, Tito. Para os meus estudantes e para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Eu agradeço o convite ao Diego, né, ao Caio, Augusto, a Ana Beatriz e a Giovana, a Carol que está aqui. Então, a todos vocês, ao professor Alex por ter. Espero que tenhamos outra oportunidade para debater mais esses assuntos. E esse assunto é um assunto que não termina, né? Não termina. Não termina Enfim. e a gente precisa voltar a ele de forma recorrente. Parabéns aí pela idealização desse trabalho. Todo mundo sai daqui maior do que entrou. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, gente. Até. Muito legal.